Olá, sejam muito bem-vindos a mais esse encontro sobre o MSA, retomando aí as nossas aulas sobre MSA. Então, na aula passada, nós falamos sobre as figuras musicais. Então, nós vimos que existem figuras que elas servem para representar sons, ou seja, quando elas estão grafadas, significa que eu vou ter som. E as figuras de silêncio, quando elas estão grafadas, significa que eu não vou ter som, eu vou ter silêncio. Elas aparecem e naquele momento eu não posso ter nenhum som. As figuras de som, os nomes delas estão aqui, semibreve, né? E as figuras de silêncio estão aqui. Sempre elas vão aparecer como pausa. Pausa de semibreve, pausa de mínima, pausa de semínima e assim sucessivamente. E aí nós temos um número que as representa. No caso, a semibreve é representada pelo número 1, a mínima pelo número 2 e assim sucessivamente. Mas o que isso quer dizer, Edivan? Todas vão ter como referência a semibreve. Então observem aqui. Quando eu tenho uma semibreve, se eu quiser dividi-la em mínimas, eu preciso de duas mínimas para ter uma semibreve. Vamos ver isso aqui de forma mais prática? Aqui, ó. Então, número de equivalência, número 1, nós temos uma figura de semibreve. E quando eu quero dividi-la em mínimas, eu preciso de duas mínimas para ter uma semibreve. E aqui está o número de equivalência, número 2 da mínima. Então, e se eu quisesse dividi-la em colcheia, eu precisaria de 8 colcheias para ter uma semibreve. Mas no caso, se eu tiver uma mínima e eu quiser dividi-la em colcheias, observem só, uma mínima, quando eu vou dividi-la em semínima, ela passa a ser duas semínimas e cada semínima equivale a duas colcheias. Ou seja, se eu quero ter uma mínima, mas toda dividida em colcheias, observe o seguinte, ó. Eu preciso ter uma, duas, três, 4 colcheias. Então, uma mínima vale 4 colcheias. Observaram isso? Então, ou seja, uma semibreve, aí eu preciso de quantas colcheias? Olha só, eu vou precisar de 4 para completar a primeira mínima, mais 4 para completar a segunda mínima. Que somando as duas mínimas eu vou ter uma semibreve. Esse é um ponto que requer o máximo de atenção. Preciso ter isso assim na ponta da língua. A quantas semínimas ou quantas semicolcheias eu preciso para ter uma semibreve? Está aqui, ó. Eu preciso de 16 semicolcheias para ter uma semibreve. Se eu preciso de 16 semicolcheias para ter uma semibreve, para ter uma mínima, vai ser a metade. Então, eu preciso ter 8 semicolcheias para ter uma mínima. Perceberam a divisão? Olha só essa divisão aqui que eu estou montando para vocês. Ó. Uma semibreve, preciso de 2 mínimas. Uma semibreve, vou precisar de 4 semínima. Uma semibreve, vou precisar de 8 colcheias. Uma semibreve, vou precisar de 16 semicolcheias. E assim sucessivamente. Uma mínima, preciso de 2 semínimas, preciso de 4 colcheias e preciso de 8 semicolcheias para completar o que seria uma mínima. E uma semínima, se eu quiser dividi-la, preciso de 2 colcheias ou preciso de 4 semicolcheias. Estão observando? Ó? Olha a divisão que eu estou fazendo aqui para vocês. Ó. Tá vendo? Então, uma semibreve, preciso aqui ó, de 2 colcheias, de 2 mínimas, ou uma mínima, preciso de 2
semínimas ou 4 colcheias ou 8 semicolcheias para ter uma mínima. Essa é a divisão. Precisamos estar muito atento nisso, ó. Então, ó, uma semibreve é igual a 2 mínimas, igual, tenho que somar 4 semínimas para ter uma semibreve. Tenho que somar 8 colcheias para poder ter uma semibreve. No caso da mínima, se eu for dividi-la, eu preciso de 2 semínimas para ter uma mínima. E assim sucessivamente. Esse é um assunto que requer bastante atenção, vai exigir muito de quem estiver ensinando aí, para que isso esteja gravado na mente sua, candidato. E o instrutor também deve passar aí com muita clareza. Tá bom? Voltaremos aí com mais dicas do MSA no próximo vídeo.